Bom dia! Vamos? Bom dia, bom dia, bom dia! Espero que estejam todas bem. Sejam bem-vindas. O encontro de hoje é um encontro intenso, tá? Então, é, prepare a mente e o coração para uma explosão em grande estilo. Explosão interior. Explosão interior. Hoje eu quero dividir com vocês que esse encontro de lua cheia, ele vai trazer duas partes. A primeira parte é a parte da lua e o cheio, e principalmente qual desses dois aspectos está cheio dentro da gente. E a segunda parte vai trazer a devoção, vai trazer o trabalho espiritual para que possamos ajustar aquilo que não está acorde dentro da gente. Vamos começar essa jornada de uma maneira até diferente, né? Porque esse espaço aqui é um espaço de psicoterapia e espiritualidade. Quer dizer, não posso expandir a mente se eu não entendo quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. E não posso ou não devo trabalhar o espiritual se eu não estou comprometido com manter um hábito que sustente essa jornada. Em função disso, quero dividir o livro que é meu inspirador e os principais pontos que eu queria trazer aqui. Tem um livro fantástico para trabalhar de expansão, que é o que hoje nos convoca, que chama Mais Esperto que o Diabo. Se vocês ainda não têm lido esse livro, super recomendo a todas. Ali nesse livro, disse, né, quem publica, que ele ficou guardado durante mais de 70 anos, porque o conteúdo que ele tinha era um conteúdo muito arrepiante, era um conteúdo muito constrangedor para algumas pessoas. E dá para entender, porque muitas vezes a figura do diabo, ela é observada, ela é entendida a partir de um conceito religioso. Agora, quando a gente começa a observar esse conceito como um arquétipo, quer dizer, um modelo de pensamento e de comportamento, ali a coisa começa a mudar. Todo mundo que está aqui conectado já está na linha de trabalhar o feminino e o masculino. O quanto que o masculino é esse nosso agir e o feminino o nosso sentir. E a nossa jornada aqui nessa terra, nesse planeta, nessa jornada de vida, ela se desenvolve em conjunção com esses dois aspectos. Então, agir é sentir em harmonia, e ali entra um pouco o livro pelos cantinhos. Nesse livro, se faz uma entrevista ao diabo e ele vai revelando alguns aspectos que vêm trazer luz, né? Lua cheia, lua não tem luz, ela somente fica cheia porque fica plenamente iluminada pela luz do sol. Então, a lua, o feminino, a mãe, a nutrição vem trabalhar as nossas sombras, aquilo que não tem luz dentro da gente. Aquilo que não tem luz dentro da gente, principalmente o diabo expõe ali nesse livro como é que ele se intromete, como é que ele ingressa na nossa vida, como é que ele começa a tomar parte, como é que ele começa a ser parte do palco na qual a nossa vida se apresenta, né? Como se fosse uma peça de teatro. Então, ele fala em 6 medos principais que a gente vai mencioná-los aqui. O primeiro medo é o medo da pobreza, o medo de não ter dinheiro. Quando a pessoa sente que ela não tem condição de se sustentar, esse medo vem tomar conta de diversas situações. O segundo medo é o medo da
crítica. E aqui, quem estuda o feminino já está entendendo o quanto é que isso está entrelaçado com a nossa jornada como mulher. O medo da crítica na mulher, ele se evidencia em muitas questões. Como a gente fala, o que a gente veste, como a gente se apresenta, posso ir de cabelo que acabei de lavar? Ou será que eu tenho que secar, escovar? O que irão pensar de mim? O medo da doença, o medo de ficar doente. Às vezes evidenciamos na nossa família circunstâncias que são doloridas, porque às vezes são situações, toda doença é uma situação karmática, é um corpo que fala e que vem trazer um sintoma que foi calado, que foi recalcado, que foi escondido. Então, o medo da doença ou de que aquela doença se perpetue na nossa jornada de vida também, não apenas para nós, para nossos filhos. Por quê? Porque a medicina também tem construído muito disso, né? Você vai no médico, aí você tem a avó diabética, daí a mãe diabética, daí você diz, o que está restando para mim? Diabetes, né? Então, o medo da doença, o medo da perda do amor de alguém, ou o medo de não ser amada. E quantas vezes nos forçamos a fazer coisas para ser amados e quantas vezes paramos de fazer coisas por medo de não ser mais amados. O medo de não ser amada. O medo da velhice, o que será que irá acontecer quando seja velha? Não conseguirei ali, é tudo construído sempre, vocês conseguem observar, a partir de um padrão de comportamento, de vivência, geralmente familiar, sistêmica. Então, o medo da velhice, como foi a velhice da minha mãe, como foi a velhice da minha avó, como foi a velhice da minha bisa, o que eu enxerguei como velhice, às vezes, quando crianças, somos convidados a compartilhar alguns espaços, por exemplo, lar de idosos, onde há pessoas muito doentes. O que eu entendo por velhice? O medo da velhice também pode estar conduzindo secreta, ocultamente, nas sombras, a nossa jornada de vida. E o último medo que a gente aborda muito na psicanálise é o medo da morte, porque como ninguém esteve morto e voltou para contar, ele configura um grande signo de pergunta nas nossas jornadas de vida enquanto ser humano. Ele constitui um grande signo de pergunta, né? Agora, dito isso, vinculado ao texto, onde ele revela esses medos, segue algumas perguntas bem importantes. Como é que você faz? Como é que você, Diago, faz para entrar nas pessoas, para conduzir, para inserir esses medos nas pessoas? Então, ele diz, eu entro através dos pensamentos delas. Eu entro através dos pensamentos delas. E os nossos pensamentos são conduzidos pelo que a gente sente. Então, aí você percebe qual desses 2, 3, 6 medos estou sentindo e o que eu estou pensando em silêncio vinculado a isso. Ali vem todos os síndromes que quem estuda o feminino já conhece, síndrome da impostora, a guerreira, diversas maneiras que a gente utiliza psiquicamente para lidar com essas situações. Então, eu entro na mente das pessoas. E ali o autor, maravilhoso, ele diz, e como é que você entra? Como é que você faz? E aí, quem é mãe aqui vai entender. Quem é professor aqui vai entender. Ele diz, eu entro quando as pessoas ainda não têm consciência, estou até arrepiando, gente. Eu entro quando as pessoas, os seres humanos, ainda não têm consciência dos pensamentos delas. E quando isso acontece? Na nossa primeira infância e na nossa adolescência. Eu não preciso entrar naquela pessoa que ainda não tem consciência. Eu utilizo quem conduz a vida deles.
os pais, os professores, os dirigentes políticos que criam as nossas políticas públicas. É por isso que é tão importante quem é reikiano enviar uma luz verde para iluminar a consciência dessas pessoas que estão conduzindo o nosso mundo. Eu entro através das pessoas que criam novas pessoas, que estão formando os pais, os professores, os dirigentes. Forte, porque quando você coloca um holofote desse tamanho, uma luz gigantesca sobre isso, você diz, primeiro, quanto trabalho eu tenho a fazer? Segundo, quanto disso já está dentro de mim? Terceiro, qual é o grão de areia que eu vou colocar hoje para começar a mudar essa realidade? Porque esse pensamento muda a sua palavra, quando a sua palavra muda o seu caminho, a sua vida também começa a mudar. Isso é a neurociência que diz. E ali o autor, com muito bom tino, com muita boa ponteria, ele pergunta como fazemos para vencer você? E ele remoe, claro, não quer demonstrar nem fraqueza, nem debilidade, nem que ele tenha um espaço onde ele pode ser derrotado, mas ali ele acaba respondendo depois de algumas perguntas incisivas, e ele diz: todo esse medo entra através de uma coisa que parece muito pequena, muito insignificante na vida das pessoas, e é o hábito. O hábito. De uma maneira muito sigilosa, pensamento negativo por aqui, uma mentirinha por ali, uma escapadinha por lá. Hábitos, são pequenos hábitos que fazem com que o medo comece a ingressar na vida da pessoa. E todo o paradigma dela, a mente, começa a mudar, portanto, começa a mudar toda a realidade. Hábitos. E quando a pessoa se sente completamente alienada, pronto, estou no comando. Então, o autor insiste. E como fazemos para vencer isso? E ele reluta, ele não quer revelar a informação, mas no final ele acaba comentando que há uma coisa que é quase na certa que vai vencer esses medos. E ele fala que não há como ir em cima de uma pessoa determinada na sua missão e no seu propósito, com um planejamento definido. Não há, porque ele não consegue inserir um hábito que não tem a ver com a sua missão e o seu propósito. Então, ele não consegue entrar em lugar nenhum, nem no comportamento, nem no pensamento, nem alimentar o medo. Então, todo esse conteúdo, que é apenas uma brevíssima reflexão em 15 minutos de tudo que o livro expõe, foi extremamente transformador para mim, porque desde a terapêutica muito se estuda as 5 feridas emocionais, que não está muito longe do que está sendo abordado aqui, mas se trabalha mais a partir do coração. Aqui se trabalha mais a partir da cocriação, da criação da realidade, que é o passo seguinte, porque, como explicado nos cursos, muitas vezes quem trabalha o feminino fica no arquétipo da sacerdotisa, fica no arquétipo ali remoendo, puxando, seria puxando. Eu te dei um exemplo outro dia.
puxando assim. Ah, a minha mãe fazia isso, a minha avó fazia o outro, a minha bisa fazia o outro. Aí você vai puxando, vai puxando, vai puxando. E quando você percebe, você está vivenciando a jornada de todas as outras que vieram antes que você, com muita gratidão, mas não está vivenciando a própria. Então, a nossa jornada, como esse universo é dual, quer dizer, feminino e masculino, ela precisa ser uma dança das duas coisas em harmonia, ou das duas frequências, ou dos dois entendimentos, ou das duas energias em harmonia. Quer dizer, preciso curar em mim. Não, só percebi. Quando que eu percebo que eu estou sendo comandado por um arquétipo pesado desse? Quando o meu projeto está parado, gente. Quando o meu projeto está parado, eu estou com bloqueio criativo. Bloqueio criativo é o quê? Chakra do plexo, sem conseguir respirar. Se eu não estou conseguindo respirar, respiração ofegante, respiração curtinha, configura o quê? Ansiedade generalizada. Vamos puxar os cursos lá de 5 anos atrás, comendo demais e gastando demais. Mas tem além, porque 5 anos se passaram, então não é apenas comer demais e gastar demais. É frear todo o meu desenvolvimento e permitir que esse arquétipo pesado no seu lado sombra venha fazer ninho em algum lugar, ou em um hábito, ou em um pensamento negativo e, muito mais forte, em uma emoção negativa. Eu trouxe o oráculo O Poder da Lua, só para entender o que há aqui nesse grupo conectado, e vou puxar 3 cartas para entender a energia, e depois, como isso aqui configura uma roda, eu vou abrir um pouquinho para vocês conseguirem falar o que vocês sentirem que pode aportar na sua jornada e na jornada também das colegas que estão aqui. Ciclo de cura. A palavra já o diz tudo. Ciclo de cura, ele precisa vir acompanhado de um ciclo de desenvolvimento. Como é que eu sei que a cura deu certo? Para quem trabalha o feminino aqui, quando vem a sua cliente e diz assim, já fiz 80 rodas de cacau, já fiz 50 mesas de sagrado feminino, como é que eu sei que eu estou curada? Meu amor, você colocou sua força no mundo. Seja qual for a maneira que você entende a sua força. Amor pelo filho, cuidado do marido, cuidado da mamãe e do papai que já estão idosos, colocar sua profissão à frente, se permitir criar, pintar, dançar, estudar, conquistar um diploma, por que não? Você já colocou isso. Se você ainda não colocou nada disso e ainda está com medo do que dirão, será que estou fazendo certo? Com medo de o que eu vou fazer depois disso, ainda falta cura do feminino. Refúgio noturno. Muita gente aqui está no feminino, está nesse refúgio, é lua cheia, tem uma rede ali, então sabe, aquele ninho é um lugar confortável. Se a gente pensa em ninho, já pensa em conforto, calor, aquela coisa quentinha, o que diz o Winnicott, né? Nas terapias psicanalíticas. O Bertorcinho mantinha, esse aqui é meu, é o objeto de poder e de resiliência. Então, tem muita gente aqui que está elaborando todos esses medos dos quais eu acabei de falar. Pode estar elaborando agora, a partir desse encontro, pode estar há muitos anos elaborando. Há ciclos que são muito longos na nossa jornada de vida. É o caso de um relacionamento, por exemplo, quando eu tenho vivenciado um relacionamento, sei lá, de 15 anos, e daí eu já percebo que já não há amor, e eu tenho medo de tanto de sair do relacionamento, porque o que será que vai acontecer depois? Será que alguém vai me querer? Já não tem. Estou com 45, 46, já não tenho nem a pele, nem o corpo, nem a vitalidade que eu tinha nos 30. Como será que isso vai ser? Então, aqui há
Muita gente no feminino fechado, ciclo de cura, refúgio noturno, lua da resiliência. Resiliência é quando encontramos um lugar a partir das dores que temos vivido, a partir de abraçar quem eu sou. E como esse ciclo vem atrelado à mesa Ganesha, por que vem Ganesha, que é um arquétipo masculino? Por que não tem a ferramenta do feminino aqui? Porque muitas vezes essa primeira carta aqui de ciclo de cura está para dizer já deu, já deu. Olha aqui, até a luinha menguante já está para desaparecer, já deu, já deu. Já deu do que, Anaí? Já deu de ficar no ninho quentinho. Já deu de ficar no ninho quentinho. É hora de ir para a vida, ir para o mundo, porque a vida pede ação. Porque lá no fundo, eu também cobro de mim um resultado vinculado a qualquer área que eu tenha mencionado. Seja vencer o medo da morte. Nossa, vivenciei uma morte mega traumática. Eu preciso superar isso. Seja vencer o medo da morte. Ninguém está falando aqui nada que tenha a ver com o plano da matéria ainda. Mas isso vem atrelado, vem junto, não está desconectado. Vou beber uma aguinha e vou abrir para vocês. Quem quiser compartilhar alguma coisa, ou pode simplesmente abrir o microfone. Quem quiser falar ou levantar a mão, que eu abro também. Anaí, bom dia. Interessante tudo que você falou, porque antes da gente começar aqui o encontro, eu tirei uma carta aqui do Oráculo das Deusas e saiu a carta de Sheila Nagui, que é abertura, né? Então, se abrir para um novo. E aí, essa carta ela tem um significado bem forte. É uma carta que, para mim, até me persegue, né? Porque ela vira e mexe, ela sai para mim. E ela diz muito sobre é hora de expandir, né? É hora de se abrir. E aí é uma carta que é uma senhora rindo, mas se abrindo para o mundo e saindo dessas raízes, né? Então, eu entendo com tudo isso que você falou aí, desses medos, que está na hora da gente soltar isso, se abrir desses medos para que a gente possa seguir em frente, né? E aí, quando eu pedi das minhas cartas sistêmicas, eu pedi uma frase para confirmar essa carta, e aí saiu: agora eu posso seguir adiante, agora eu me entrego para algo maior. Então, eu acho que quando a gente se abre e tira esses medos de dentro da gente, a gente limpa esses medos, né? Porque essa carta, ela me transmite o quê? A contração do nosso útero, e quando depois da contração tem a expansão, né? Tem que botar para fora. Então, eu tenho que botar para fora todos esses medos para que eu possa estar recebendo algo maior, para que eu possa alcançar algo maior, para que eu consiga chegar ao propósito da minha missão, daquilo que eu coloquei na minha vida, né? Então, foi muito forte para mim aqui. Tô impactada. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Sabe que sim, a energia é maravilhosa e ela vem conversar. Todo mundo que está aqui está. Eu quero saber o que a Rosana tem para aportar nesse grupo aqui. Pode falar, Rosana, é só abrir. Pode tirar ali de um lado no Meet, tem para desligar.
E bem no outro extremo, para mim aqui no computador, tem um microfone. É só ligar o seu microfonezinho. Pode falar, agora já está aberto. Não, eu só tenho que agradecer tudo. Seja bem-vinda, viu? Maravilhosa. Obrigada. Marina, pode falar. Bom dia a todas, gratidão por estar participando aqui, Anaí. Na verdade, eu queria te pedir para falar um pouquinho mais a respeito desse bloqueio criativo, porque eu já tenho sentido um chamado para esse trabalho com espiritualidade há um tempo, sabe? E aí eu fui para o universo do tarô. Eu comecei a gravar alguns vídeos, fiz um canal no YouTube, e assim, muito baseado, as tiragens, né, que vêm para mim são muito baseadas nas minhas vivências, de dificuldade de relacionamento e tudo. Só que de repente travou tudo. Eu não sinto mais vontade de tirar as cartas, não sinto mais vontade de gravar. Assim, estacionou, sabe? Eu queria tentar entender um pouco melhor isso. Tá bem. Deixa eu comentar um pouquinho aqui. Antigamente, quando eu comecei, já vou falar antigamente, né? Quando eu comecei a trabalhar holística, eu trabalhava muito no que eu sentia, era muito na percepção daquilo que eu queria, eu acreditava que, segundo o que eu estudei, ia configurar uma melhora na jornada da pessoa. Hoje por hoje, eu trabalho com uma ferramenta que procura onde que está a origem desse problema que você está trazendo. Quer dizer, eu estava trabalhando, estava tudo fluindo e, de repente, tudo parou. A partir de diversas abordagens, temos as informações de que a origem do problema pode estar na área física. Como assim físico? A gente é feito de átomos, né? E átomos são energia. Há uma questão que se leva em consideração para a criação de qualquer coisa, na realidade, que é o magnetismo pessoal. O que faz que aqui há 10 pessoas e não há 100 pessoas, não há 1000 pessoas aqui dentro. Isso chama magnetismo pessoal, o campo que você consegue sustentar, o campo energético. Então, quando alguma questão está atrelada aos seus registros de mãe, de avó, quer dizer, memórias uterinas, registros celulares, a sua realidade pode estar afetada sim, e é mais comum do que parece, né? A pessoa às vezes acredita que ela tem algum problema muito sério e às vezes está com baixo magnetismo pessoal. Dependendo da ferramenta que você utiliza o tarô, você pode perguntar como está o meu magnetismo pessoal, e aí o tarô ele vai contar, ou ele vai colocar uma lua, ou ele vai colocar um sol, e ali você entende a resposta. Como muitas outras, né? Por exemplo, o julgamento, você está num lugar de muita crítica de você, uma autocrítica muito pesada sobre você, e assim por diante. A gente não vai aprofundar aqui no tarô, mas sendo a ferramenta que você trabalha, a sua ferramenta pode lhe dar essa resposta. O físico, o mental, se você está repetindo toda hora, tudo está parado, tudo está parado, tudo está parado, ele para ao seu redor, ele para ao seu redor. Então, como está a minha mente? Pode perguntar para a sua ferramenta já, agora eu vou responder para a Diana agora depois, o tarô vai lhe responder, tá? O físico, o mental, o emocional, se estou vibrando no medo, não tem cliente, não tem dinheiro, meu Deus, eu escolhi essa profissão, e como que agora eu vou pagar os boletos que estão chegando ali, eles não param de chegar, eu já estou atrasada. O emocional, terceiro ponto, pode ir anotando, gente, tá? Físico, mental, emocional.
multidimensional. Multidimensional quer dizer interferência de outras vivências, jornadas de vida. Muito se fala, tem terapia de vidas passadas? É uma interferência de vidas passadas? Aliás, dentro dos nossos cursos, tem o tarô de vidas passadas para aprofundar sobre essa questão. Um curso bem esclarecedor, curto e bem pontual. Ou espiritual. Interferência espiritual é abrir o canal, fiz uma leitura, teve 10.000 visualizações, um monte de comentários e de repente tudo parou. São duas coisas. Primeiro, muito olhar julgador, muito olho gordo, muita inveja em cima disso. Segundo, eu me acuei no lugar de eu dizer, vou à luta. Não importa se eu tenho 1, 5, 50 ou 5.000 me assistindo, eu vou fazer a minha parte, porque essa é a minha missão. E quando eu completo a minha missão, meu propósito, o arquétipo de diabo não pode entrar, ele não tem espaço, eu não estou abrindo brecha nenhuma. Hoje eu tenho que fazer aquela leitura, tenho que colocar no ar, eu vou fazer, não vou desistir. Agora, quando eu encontro, está tendo uma interferência espiritual nesse trabalho, e daí está vindo uma rainha de paus? Tem. Se eu não consigo entender, se eu não consigo perceber, ou eu vou ir atrás de perceber mais, ou eu vou pedir um tratamento. Gente, quem trabalha com espiritual é profundamente atacado, tá? Por quê? Porque é uma luz no mundo, é alguém que acorda a consciência de pessoas. Então, a sua guarda não pode ser a mesma que a guarda da sua amiga, que é médica, que é kinesióloga, que é fisioterapeuta, que é maquiadora, que é cabeleireira, que é cosmetóloga. Por quê? Porque você está lidando com o mundo da sombra de maneira direta. E quando você lida com a sombra de maneira direta, você precisa aprimorar os seus caminhos para você proteger você. Agora, vou dizer uma coisa que fez muito sentido para mim uns dias atrás. Quem alça um voo alto, quem alça voo, quem decola, não pode se incomodar com uma pedrinha que joga lá na terra, joga uma pedrinha minúscula, entendeu? Imagina se todo mundo que está voando alto se incomodasse porque um dia parou, 5 dias parou, ou porque alguém falou alguma coisa que, olha só, entende? Alguém colocou uma crítica. Ninguém que te critica está fazendo mais do que você está fazendo. Você já pensou nisso? Quem está com medo da crítica, de ser criticado, gente, não está fazendo mais do que você está fazendo muito menos, ou não está fazendo nada. Está fazendo menos ou não está fazendo nada. Então, sabe, quando você vai, que aqui tem gente que vai fazer curso de oratória, e a mulher que já fez 50 apresentações diz, olha, você está falando bem, está colocando a voz, mas no seu corpo há um medo, e eu consigo perceber desde aqui. Por quê? Porque você está fechada, está quieta, está dura. Ali você ouve a mulher. Por quê? Porque ela já fez muito mais do que você. Mas uma pessoa, uma colega de trabalho, que diz, para que está fazendo esse curso, perdendo tempo ali, podendo ir na piscina, podendo tomar sol? Gente, a mulher está fazendo o quê? Está indo na piscina, está tomando sol. Segue com sua vida, meu amor, tá tudo certo, tá? Mas a minha missão é colocar minha voz para mais pessoas, e quero fazer isso de uma maneira nota 1000, então estou aprimorando a minha voz, estou aprimorando o meu posicionamento, estou aprimorando a minha postura, estou aprimorando meu discurso, porque passam-se 5, 10 anos e vou continuar repetindo o que eu já falei 5 anos atrás. Até já falei isso em outro encontro. Então, sabe, nessas 5 áreas está a origem do problema de ter parado as leituras ou o canal, ou começar a procrastinar, ou coisa do tipo. Quando você descobre qual é a origem, ali você tem que colocar
foco, um canhão de luz e dizer, agora eu vou destrinchar você. De onde você vem? Quem é você? O que você está fazendo na minha vida? E por que eu estou dando licença para isso acontecer? Tudo que acontece na nossa vida, a gente dá permissão para isso. Quer dizer, 1 hora, é duro que eu vou falar, mas se é verdade, tá? 1 hora você deu licença para a sua vida parar naquele lugar. Mesmo que inconsciente. E o inconsciente é necessário ser trabalhado. Por isso que eu sou apaixonado pelo que eu faço. Porque ali no oculto é onde está a chave da evolução. Como que eu acesso o oculto? Ou através da fala, ou através da vivência, ou através da roda do cacau, ou através do arquétipo do tarô, ou através da consagração de uma erva, através de uma imagem que eu vejo queimar. O outro dia eu compartilhei aqui no grupo uma velhinha que ela estava queimando assim. Entendeu? Sabe quando você se questiona? Porque você se questiona o tempo inteiro, e eu também. Será que estou fazendo certo? É aquela insegurança, aquele crítico interior. Daí a vela que estava queimando aqui eu tenho aquele vidro, né? Que já é para evitar que as velas caiam e tal. A vela estava deitada lá, já estava no final, tá? Deitada como se fosse aquele bonequinho Michelin, aquele dos pneus, e com um joinha assim. Eu até compartilhei no grupo. Gente, eu acho que a vela está dando joinha para mim. Foi muito engraçado. Então, sabe, ali você vai encontrar o caminho. Tem alguns bloqueios que são mais fáceis de abordar. Por exemplo, apenas um exemplo, é a minha área mental que está fazendo parar isso. Daí você abre o tarô, daí pá, 8 de espadas, 9 de espadas, é o mental. Sem dúvida. Tá, como eu trabalho a mente? Reprogramação, direto. Eu sou forte, eu sou capaz, eu consigo, eu sou inspirada, eu sou iluminada, eu sou conectada, o meu guia interior me acompanha toda hora, minha equipe de luz está junto comigo, gente, reprogramação, não dorme no ponto. Para algumas coisas você vai ter ferramenta, para outras você vai ter que estudar a ferramenta. Para mim, por exemplo, foi o caso do espiritual. Eu precisei estudar o espiritual para entender tudo desse mundo, o mais que eu puder desse mundo. Daí eu cheguei na apometria. Por quê? Porque tem coisas que essas inspirações que a gente tem para colocar nossa criatividade no mundo, como o mundo é mundo e ele quer ganância, e ele quer negócios, e ele quer dinheiro, a grande maioria das pessoas são movidas apenas por aquilo, apenas pela ganância, pelo dinheiro, pela conquista material. Então, tem nos nossos registros de família mulher que não quis deixar o marido por não ficar sozinha, mulher que aguentou violência por não ficar sozinha, por garantir um teto, por garantir um prato de comida, mulher que não quis sair de casa, ela era golpeada, sabe? Ela era violentada de todas as formas, ela não saiu. Por quê? Porque ela estava procurando um refúgio. Então, tudo isso, cada um desses é um eslabão, é um espaço da correntinha que traz a gente até aqui e que prende a gente nesse padrão. Quer dizer, tudo que essa família já vivenciou faz assim, puxa você para trás. Não quer aquele padrão, quer se repetir. Aquele padrão das nossas ancestrais, ele quer continuar vivo. Porque viver dentro de um padrão, na linguagem sistêmica, é pertencer, formar parte daquela família. E quando você entende qual é o seu ninho, de onde você vem, de repente você diz, mas eu sou tão diferente assim. Eu sou, gente, eu posso ser diferente, então ali nesse fazer diferente, eu preciso resgatar algumas coisas para eu até honrar a memória dessas pessoas, eu me sentir bem com o que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu estou integrando a minha mãe, a minha tia, a minha avó, a minha bisa. Na minha família, a família de modistas, costureiras.
muitas. Minha avó, minha mãe, minhas tias, que faziam bordados também. E enfermeiras, né? Enfermeira minha mãe. Então, um pouco da terapia, só que ela curava com venda, com injeção. E eu considero que curo de uma outra maneira, mais a mente e mais as emoções. E esse costurar um botão atrás de outro botão, quais que são os botões da nossa vida, e às vezes a gente tem um potinho, e eu tenho vários, porque ficaram comigo, que as modistas antigamente não tinham um potinho, que tinha um costureiro, kit de costura, que tinha um monte de agulha, linha e botões, e às vezes você comprava 5, 8, agora não se compra mais botão, né, mas antigamente era comum, tinha loja de botões. Então, assim, aquele botão de pérolas era um botão de madrepérola, era um botão bem melhor que aquele botão de plástico de uniforme escolar, botão branquinho, que todo mundo tem, né? E aquilo vai sobrando um, vai caindo outro e vai fazendo um pote. E quando eu resolvo juntar aquele pote, reconstruir a minha história, eu acredito que quem está no curso de Ganesha tem o acesso, a minha história tem raiz, precisa ter raiz, porque senão eu não consigo regar e florir. Então, às vezes, tudo isso que eu acabei de mencionar é uma construção. Tudo isso é uma construção. Fizemos em um ano, em um dia, em um curso? Não. Fizemos ao longo das vivências, de muito estudo e de muito autotratamento. Gente, quem trabalha com o espiritual precisa se tratar. Precisa se tratar. Porque se você for lá na apometria, que a apometria é uma ferramenta terapêutica, você entende que há muitas camadas e muitas chaves. Aqueles lugares para você acessar aonde que está o medo, aonde que está a trava, aqueles lugares ficam travados, são sigilados, para você não ver, para você se perder, para você comprar uma realidade que lá no fundo não te preenche por inteiro. O outro dia conversava com uma colega que ela tem, o dom dela é acessar com muita facilidade as vivências paralelas da pessoa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu acredito que foi a Marina, disse, eu estava lendo tarô e tudo parou. É só falar com a pessoa, que a pessoa disse assim, o que acontece é que tempo lá atrás, quando alguém lia tarô na sua família, ela foi queimada. Não foi o sétimo ancestral que foi pega, foi queimada na fogueira. Em algum lugar, os seus registros celulares recuperaram essa informação e aí você mesmo que trava, né? A nossa jornada é a gente que trava, não é a minha ancestral já morreu. Tem o registro lá, que está vindo aqui, que travou, parou. Agora, por que uma pessoa que não te conhece pode ver e você não consegue ver? Porque para isso, o mestre, a consciência criadora, fez a frequência do amor. Se ajudarem uns aos outros, se amarem uns aos outros. Quer dizer, eu preciso do meu colega para ver aquilo que eu não consigo enxergar. E por isso também super recomendo a psicanálise. Não apenas porque você fala e você entende da onde que você está trazendo isso, senão porque você precisa passar por análise, para você analisar outras pessoas. Senão você está viciado. Você está sempre percorrendo a mesma rota, mesma rota, mesma rota. Não sai dali, entende? Tipo assim, são 72 arcanos do tarô, não sai dali. Mas tem o poder da lua, tem a sabedoria dos anjos, tem o segredo da prosperidade, tem outra maneira de entender a realidade, não apenas os 72. Os 72, sim, são universais, mas, sabe, observar a realidade observar e modificar ela requer muito, brilhar muito a nossa luz de lua cheia, que é o que traz a gente hoje aqui, requer muito de a gente abordar essa sombra e permitir colocar luz naquilo que não está dando para ver. Porque quando você encontra, peguei,
É ruminação mental. Ah, agora você vai ver. 21 dias de chama violeta, eu sou a porta que ninguém pode fechar, eu sou a luz do mundo, eu sou o fogo consumidor, consome todo o erro passado, todo o dia que eu não fiz está sendo consumido agora. E reprogramo a minha mente junto com eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou pleno, eu sou merecedor. Muita gente trava porque acredita que não merece aquilo, sabe? Acredita que não merece aquilo. E ali é aquele, sabe qual é o exemplo mais claro? Aquele grupo musical que ele pegou um grande êxito num disco e depois, cadê eles, gente? Sumiram do mapa. É um susto tão grande de ser famoso, de ser ovacionado, de ser ouvido, de colocar a voz para fora. De onde que isso vem? Geralmente vem dos 144 ancestrais. Geralmente vem dali. Como que a gente faz para sair dessa frequência? Nesse caso, nesse grupo, ai, coisa mais linda do mundo! Conexão natural, na natureza está a resposta. Ontem, alguém que está aqui me perguntou como é que você faz para não se poluir com as pessoas que você atende. Primeiro, eu não atendo muitas pessoas. Primeiro, sabe, coisa de agenda cheia. Olha, pode até provar se funciona para você, tá? Mas acredito que não vai, não. Essa conexão natural para quem trabalha com autoconhecimento, com o espiritual, é muito importante e necessária, tá? Colocar o pé na terra, se dá o tempo de dizer, gente, segunda eu não atendo, segunda eu vou caminhar, eu preciso descarregar. Espiritualidade, luz, acessa, quer dizer, se está desconectado, encontre qual é a sua prática, qual é o seu lugar de conforto, comece a fazer por você. Eu não sei como fazer isso. Está cheio aqui de mulher que trabalha o feminino. Pode correr comigo, com qualquer colega que você sentir mais afinidade. Olha, eu gostei como você falou. Vai que a colega pergunta, com certeza ela vai te orientar. E olha a lua cheia ali. Despertar. Acorda. Acorda o gigante que há em você. Vamos ouvir aqui as colegas que querem falar, um minutinho, e depois a gente vai fazer a nossa ativação para encerrar o nosso encontro. Pode falar, meninas. Ô, Ana, bom dia, gente. Eu me chamo Jaqueline. E como é que se faz quando a gente veio para cá para curar exatamente esse padrão dessa linhagem feminina? Eu sei que todo mundo tem essa cura também, mas quando é pessoa específica, e isso é uma coisa muito forte, que vai além, eu acho até, dessa vida, de ter sido encarnada aqui, vai, esse nosso trabalho que a gente está fazendo, né? Vai lá na minha mãe, na minha avó, na minha bisavó. Só eu fazer o que eu tenho que fazer hoje, a minha missão, fazer força, não é o suficiente. Se eu não conseguir energeticamente liberar isso. Você libera energeticamente isso através de cumprir a sua missão. No próprio cumprimento da sua missão, é onde você vai encontrar as travinhas. E a outra parte é fundamental, você já está fazendo, que é fazer terapia. Se curar. Aqui, sabe, muitas vezes eu queria abrir a maneira que a gente trabalha e é como que não tem palavra muito para explicar como tudo isso funciona. Funciona o vencimento? Claro que funciona, gente. Funciona a mesa quântica do feminino? Claro que funciona, gente. Sabe qual é o problema verdadeiro lá no fundo? A potência que isso tem. Às vezes, isso é um grão de areia num mar de lama.
você faz um vencimento para sua cliente. Ali, a cliente fica bem. Eu consegui entender algumas coisas, eu tive um insight. E aí ela volta na próxima semana, com muito esforço, né? Porque a mulher tem que ser convidada para ir para terapia, porque senão ela não... Tem que ter... Enfim. A potência do que você faz é o que vai determinar o resultado que você vai ter. Quer dizer, quero me formar na faculdade, daí eu estudo um dia, uma matéria por vez, vou terminar a faculdade quando? Em 20 meses, fazendo uma matéria por mês. Ah, mas era um curso de 6 meses. Não podia ser feito em 6 meses? Podia, mas eu tinha que... Por que com energia é diferente? Eu acredito que com um vencimento eu vou resolver a minha vida. Com uma apometria eu vou resolver a minha vida. Não, gente, às vezes precisa, e eu coloco aqui e fico pasma. Tem gente que é enviado por milênios a energia. Milênios, estou falando, tá? E não é a energia, parece uma coisa muito simplória. É frequência, é cristal, é floral, é mesa, é ativação neurobiológica, é reprogramação mental, é um reviver, recriar, renascer a pessoa. Teve uma pessoa, já contei esse evento, esse caso, que não seria a mesma coisa, é uma coisa muito diferente. Passou por um AVC, perdeu a fala, ficou com a fala prejudicada, ficou com a visão prejudicada e com o aparelho motor, movimentos prejudicados. Quando vim fazer a pesquisa, 38 semanas ele deu. Eu disse, gente, 38, 40. Veio assim, tenho 3 filhos, né? Veio assim, é uma gravidez, se parir uma pessoa nova. E parimos uma pessoa nova. A pessoa fala, a pessoa vê, a pessoa se movimenta, a pessoa voltou a tocar o seu negócio. Mas precisa do quê? Eu preciso entender que terapia é um processo, gente. Terapia é um processo terapêutico. Então, a gente está aqui, sim. Quando você sente que tudo isso que você tem é muito profundo, você converte isso em missão. Porque se é o mais importante da sua vida, se é a ferida maior que eu tenho que curar, eu preciso fazer alguma coisa com isso. O nome que isso tem é missão, é propósito. Quer dizer, eu preciso fazer. E ali você é desafiado a vencer. Você se forma no curso de oratória, você já tem um processo do qual você quer falar. Olha, eu não conseguia fazer uma receita de bolo, colocar lá no YouTube para que outras pessoas aprendam a fazer o meu bolo de cenoura. Tá, fiz a receita, não sei como, dei um jeito, gravei com meu celular lá, coloquei lá no YouTube, lá, não teve nenhuma curtida, nenhum comentário. Ninguém, quem fez, deu errado a receita. Então, assim, comentário ruim. Ah, para mim saiu uma coisa meio sem gosto e tal. No decorrer desse cumprimento dessa missão, você é desafiado em diversas parcelas. O que te mantém presa no padrão é você não fazer nada. Ali você só está vivendo o padrão. Tipo assim, você está honrando ela na lealdade de eu vou sofrer, elas sofreram e eu também. Elas ficaram sofrendo, eu também vou ficar aqui sofrendo. Por isso que não é saudável mentalmente você ficar morando no arquétipo do feminino. Você precisa fazer, incorporar na sua vida, na sua mente, com coração, porque fazer por fazer, colocar o feminino para fora, fazer por fazer, é aquele trabalho que ninguém quer, tá? É aquele trabalho onde você tem um chefe chato, onde você vive encaixotado, onde você não tem voz, onde você não consegue, todo mundo que ganha promoção é amigo do chefe, não é uma questão de que porque você se trabalhou e porque você tem uma capacidade, você amadureceu naquele lugar de trabalho, não. Isso é fazer por fazer. Vou lá e faço. Olha, gente, o mais fácil que há para fazer no mundo é isso, tá? Você vai lá, pega um trabalho qualquer um e faz.
Aí você sofre tranquila toda a dor das suas ancestrais, puxa lá, os tempos que você se sente mal, você puxa da mãe, puxa da avó. Nossa, como eu queria falar para esse cara aqui, você está fazendo... A maneira que você conduz a reunião, você não deixa falar ninguém? Como que é assim? Como que a equipe vai responder? Você acredita que tudo você já sabe? Como que a equipe vai responder? Mas aí, no lugar de falar para a pessoa, eu fico quieta, eu fico... Ontem tinha um grupo da família e eu perguntei assim, como vocês estão? E teve alguém da família que respondeu assim, estou aqui me fazendo responsável das inoperâncias da minha colega de trabalho. Pumba! Só sair, montar sua empresa e não tem inoperância mais nenhuma do que a própria, tá? Se não fez, é porque eu mesmo não fiz. Se está atrasado, é porque eu mesmo me atrasei. Se tem demanda demais, é porque eu mesmo aceitei. Você se torna mais responsável da sua jornada, da sua vida. É uma responsabilidade assumir o compromisso de incluir as minhas ancestrais? Claro que é. Eu que escolho se eu vou ficar quieta, ficar calada, ou se vou colocar minha voz. Gente, cada pessoa que alça um voo alto tem um sentido para aquilo. Você pode perguntar claramente para a pessoa por que você faz o que você faz. Ela tem aquele objetivo que o livro pede, definido e um plano para alcançá-lo. Objetivo definido, missão, propósito definido e um plano para alcançá-lo. Aí a pessoa diz assim, não, mas você podia estar no lugar de estar com, nem sei quantas pessoas aqui, você podia estar no lugar de 10, você podia estar com 100 pessoas na sala. Sim, só que estou no ano 1 dessa construção. Então, me permite estar com 10. Agora, quando estiver no ano 10, ainda continuar com 10 na sala, aí vou começar a me preocupar. Mas agora me permite esse tempo. Tem um argumento. Tem um argumento para saber por que entende em qual momento está. Porque está vivenciando aquele planejamento. Então, sabe, a gente compra de profissões, compra da internet mesmo, porque hoje tudo é comprado na internet, que em um dia, em um curso, em um ano, é só colocar isso e está resolvido. Às vezes é só colocar isso, sim, está resolvido, mas demora anos para ser colocado da maneira que ele tem que ser. Se não, vocês têm ali exemplos tem vários ali, eu quebrei 17 vezes, eu quebrei 80 vezes, vocês têm vários ali exponentes da conquista da matéria que falam em ter quebrado várias vezes. Por quê? Porque está tentando. Vamos provar com esse modelo, funciona, não funciona. Vamos provar com esse modelo, funciona, não funcionou de novo. Vamos provar com aquele modelo. E quando você está conectado com a missão e o propósito, você não cansa. Você não se cansa, porque você ama fazer aquilo, você não está fazendo forçado, nem para receber final do mês. O motor não é receber ao final do mês, é você ser feliz com o que você está fazendo agora. Ali vem tudo que vem atrelado à cocriação da realidade, frequência de alegria, ser feliz fazendo isso. Quando você é feliz fazendo isso? Quando aquilo faz sentido. Já contei em outros encontros, mas vou abrir de novo aqui. Eu venho de uma família onde a minha avó teve 16 filhos. Só que assim, o marido alcoólatra violentou ela sexualmente muitíssimas vezes. E ela aguentou aquilo caladinha da vida. Não sei como ela fez na extrema pobreza para criar os 16 filhos. Não sei como ela fez, porque ela não apenas criava aqueles 16, ela acolhia, sabe? Era aquela avó que acolhia o filho do fulano, neto do sultano, sobrinho de tal, todo mundo tomava café ali, fazia aquela merenda para a criançada. Não sei como ela fez, mas com certeza ela queria ter mudado de vida, viver mais leve, poder falar. Então, hoje, tanto faz
se eu conquisto o primeiro milhão ou não. E não honrar tudo isso que ela já passou, eu mudei de vida, mudei de país, me dedico a falar, me permito descansar quando eu sinto que eu necessito descansar. Gente, não é difícil. Seu corpo diz, hoje eu quero tirar um pouquinho o pé do acelerador. Teve uma outra colega que não está aqui que me falou assim, gente, existe isso na verdade? Entrei ver o seu perfil, tem livro, tem grupo, tem curso, tem instituto, tem, atende, estuda. Tem, isso é gente real. Tem, isso é gente real. Mas isso é gente real apaixonada pelo que faz. Há uma grande diferença e você observar uma pessoa real que lá depois vem alguma... Porque a verdade nunca escapa. A verdade nunca escapa. Ah, fulano lá que fala de amor, quando o fã foi lá tirar uma foto com ele, maltratou a pessoa. Ah, sai daqui, tô cansado, não quero nem saber. Claro, agora não quero nem saber. Mas quando não tinha ninguém, estava louco para alguém ouvir ali a música dele. Então, os extremos, entende? São todos esses famosos que são violentos dentro de casa, que vão compulsivamente, judicialmente contra o marido, contra os filhos. Sabe? Bem dito, né? O buraco mais fundo, mais fundo, é mais atrás. O buraco é mais atrás. E só para fechar essa questão de missão e propósito, que é importante, até porque já são 8h05, é importante, há uma grande confusão, trazida muito pela mídia, que diz, na minha cabeça funciona assim, tá? Missão e propósito, coloque a camiseta Salve nas Baleias, Greenpeace. Se eu não estou salvando as baleias, vendo lá o mundo, uma câmera me acompanhando no meio do oceano, tirando a baleia da rede, eu não estou cumprindo minha missão e propósito. Gente, missão e propósito mais simples. Não, primeiro, não preciso ninguém estar com uma câmera em cima de mim. Posso estar fazendo tranquilo, no meu lugar, sem desconforto, descansando, me conectando. Missão e propósito mais simples, entende? Missão e propósito, às vezes, fazer um bolo, que a minha mãe, por exemplo, eu falei dessa questão de violência, mas a minha mãe vivia trabalhava o dia inteiro no hospital. Então, ela não tinha tempo de ficar com a gente fazendo bolo para a gente. Os bolos eram todos comprados. Então, hoje, eu parar, tomar esse descanso natural, o que diz aqui? Conexão natural. Tomar esse tempo para dizer, eu vou comprar uma mistura de bolo, e eu vou bater, e eu vou fazer, é uma honra. Por quê? Porque estou fazendo uma coisa que eu tenho certeza que ela queria fazer para a gente, mas não tinha tempo, estava cansada demais, porque ela também estava fazendo o que amava. Percebe que não se trata de um julgamento de, vou fazer porque a minha mãe não fez. Não, ela queria também. Que mãe que não quer fazer um bolo para o filho? Sabe, se dedicar, às vezes um bolo, às vezes um café, às vezes uma festa de aniversário. Quantos pais, sabe, que viveram trabalhando e não conseguiram oferecer uma festinha de aniversário para o filho? Então, quando você tem condição, você diz, poxa, em honra, eles trabalharam tanto e não conseguiram porque não podia, porque não dava, porque éramos muitos. Porque não dava, simplesmente não fechava a conta para fazer aquilo. Então, sabe, você acolhe isso, não precisa acolher desde o choro, desde a dor, você pode acolher desde o amor. Essa é a missão e o propósito. É mais simples, é mais leve. Quando fica mais fácil? Quando eu faço um plano, eu vou cumprir isso. É isso que eu vim fazer. Se tem muito registro de pessoa calada, vou colocar minha voz, vou fazer isso em honra. Como vou colocar minha voz? Vou formar o coro da Quinta Sinfonia de Beethoven? Vou, porque eu adoro aquela sinfonia. Vai em frente. Vou formar o coro da igreja? Vou,
vou formar o cor da rua, vou cantar villancico nas casas das pessoas, dia de Natal. Quem é que vai fechar a porta para você? Ninguém, gente. Está todo mundo louco para ouvir um pouquinho de amor. Que o mundo está agressivo, o mundo está violento. Então, você leva o seu amor de uma maneira suave, de uma maneira acessível. De uma maneira acessível. Quando você mais se conecta, aquilo que parece inacessível vai começar a se tornar mais fácil. Por quê? Porque você está abrindo caminho para isso acontecer. Você está abrindo a porta. A energia, ela só entra quando você abre a porta. Se você não abre a porta, a coisa não acontece. Então, pequenos passos. Um passo de cada vez. 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 Despertar em mim. Quem já é terapeuta aqui, talvez está pronto para ser mentor. Quem já é mentor aqui, talvez está pronto para escrever um livro. Quem está se formando terapeuta, então, está no caminho para se tornar expert naquilo que ele faz. Cada um aqui está num desafio diferente. Um passo de cada vez, com um caminho planejado, me mantém longe e afastado desses medos. Bora? Alguém mais quer falar alguma coisa? Vamos para a nossa ativação? 8 e 8. Bora? Se ninguém mais quer falar, só levanta a mãozinha e vamos lá, gente. Gratidão a vocês. Gratidão a vocês para tudo conversado, falado. Deixa eu respirar um pouquinho, tá? Vamos lá. Divina presença, eu sou luz superior. Guia-me agora. Abrir o portal da mesa, pedindo assistência, pedindo coerência. Qual é o raio necessário para harmonizar? Amadíssimo Arcanjo Miguel, com o primeiro raio da força da fé e da vontade divina. É comandado a ativar este raio, força, fé e vontade divina, colocando foco, colocando planejamento, colocando a missão e propósito na frente de toda dor, de toda amarra, de toda angústia, de toda corrente negativa que possa prender qualquer uma das consciências aqui conectadas. Gratidão, gratidão, gratidão. Principal chakra a ser trabalhado nessa mesa é o plexo solar. Qual é a ferramenta? Limpeza. Bastão Atlante está vindo aí. Por quê? É o hábito que eu não fiz. E é o hábito nocivo que eu já me conectei. Divina presença, eu sou. É comandado a ajustar, harmonizar, equilibrar com a ferramenta selenita todos e cada um dos hábitos desconectados da missão e propósito, permitindo que o campo seja limpo, a consciência seja clara e o nosso respirar, existir, se torne leve e harmonioso. Gratidão, gratidão, gratidão. Algum outro chakra para ser equilibrado? Não. Alguma outra ferramenta para ser ativa? O sol. O sol trazendo essa força, esse disco solar. Vamos lá. Divina presença, eu sou. É comandado ativar, ajustar, harmonizar a força do sol, a força do masculino, em equilíbrio com o feminino, em todas e cada uma das ações, dos pensamentos e das emoções, trazendo luz, entendendo que colocar luz é observar a sombra e fazer a alquimia acontecer.
utilizar também a força do sol para transmutar tudo aquilo que já está morto, desgastado, apagado, e a brilhantar essa jornada. Gratidão, gratidão, gratidão. Alguma outra ferramenta? E o que mais é necessário para ativar essa força da lua cheia e a potência plena de cada mulher aqui conectada? Pirâmide Ganesha, desejo de aprofundar. Isso aqui está recorrente, gente, tá? Vamos sair do raso e vamos abordar as profundezas, seja do nosso ser, seja do conhecimento, seja da terapia, aquilo que eu não mergulhei ainda dentro de mim. Divina presença, eu sou, é comandado a ajustar, harmonizar, equilibrar o desejo de aprofundar todos os dias na minha vida, colocando eu como personagem principal nessa história, colocando a minha presença, a minha existência em honra a todas que vieram antes de mim. Porque quando eu conecto com esse caminho, o meu caminho se abre. Eu estou disposta para o novo e eu estou pronta para brilhar. Gratidão, gratidão, gratidão. O que mais? O que mais? O que mais? Qual dos dois? Raio de ouro? Código arturiano. Raio de ouro. 10º raio dourado solar, divina presença, eu sou, é comandado expandir o 10º raio dourado solar, trazendo luz, plenitude, realização, brilho interior, brilho exterior, conquista, realização, dinheiro na conta, transferência, Pix, cheque, dinheiro vivo, fazendo esse campo da matéria expandir e responder ao brilho e à luz que eu consigo refletir a partir do meu interior. Gratidão, gratidão, gratidão. Mais alguma ferramenta? Mais algum conselho? Rapidinho. Pancada final, autenticidade. Sem medo de ser você. Hoje eu li alguma coisa de como vencer... tinha uma psicanalista lá que ia dar uma palestra, como vencer o medo de ser eu. Pare de se... Sabe, de viver uma concorrência ali com quem está próximo de você. Você é você. Você é a sua roda, você que vai fazer, a sua mesa, você que vai sentir como vai fluir, o seu tarô, você que manda no tarô, a sua palestra, você que diz. Eu vou falar de morte, gente, quem não está pronto para ouvir da morte pode ir saindo, tá? Que a morte da minha mãe me bateu, e é isso que eu vim falar aqui com vocês. Não é para todo mundo, é simplesmente para aquele que está pronto para ouvir você. É isso que define a autenticidade. E a morte foi apenas um exemplo, né? Pode ser a morte, a violência, o medo. E aquelas outras que eu já dividi ali, todas as bonitinhas ali da nossa vida. Divina presença, eu sou, é comandado a trazer a força dessa mesa Ganesha, ajustando, equilibrando, harmonizando a autenticidade dentro de cada um de nós, honrando a nossa presença, a nossa história, nossa jornada de vida. Eu sou a cura dos meus ancestrais. Eu sou a cura do meu sistema familiar. E essa cura se reflete através da missão e do propósito projetado nesse mundo real para benefício de todos que estiverem prontos para me ouvir. Gratidão, gratidão, gratidão. É comandado desconectar,
o portal da mesa, desconectar os consulentes aqui conectados e liberar tudo que aqui foi falado para nossa evolução.